Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre orações subordinadas. Dessa vez falaremos sobre as adverbiais, certo? Bom, por que adverbiais? Porque elas desempenham função comparável ao advérbio. Fácil, não é, pessoal? Pois é, elas vão funcionar como adjunto adverbial da oração principal, expressando uma circunstância. Vamos ver a seguir como esse tipo de oração é classificado, ok? Olha lá, pessoal, então nós temos 9 tipos, calma que vocês dão conta, tá? 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e é bem fácil de memorizar. Olha só, por quê? Porque o próprio nome já indica pra gente qual a relação do advérbio. Causais, não é? Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Então, ela vai desempenhar uma função comparável, não é? A uma causa, expressando aí a causa da ação expressa na oração principal. Estava frio, resolveu adiar o passeio. Consecutiva. Olha só, vai dar a ideia de consequência. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo, né? De forma que a empresa não contratou. Então, consecutiva, a ideia de consequência. Comparativa. Toda vez que você elaborar um período composto com ideia de comparação, você tem aí uma oração subordinada adverbial comparativa. A menina era delicada como uma flor, igual a uma flor, certo? Conformativa. As conformativas servem para fazer citação. Lembra daquele trabalhinho que vocês tinham que elaborar citação direta e indireta? Pois é. Para isso você poderia utilizar qualquer um desses advérbios aqui da conformativa. Conforme, segundo, consoante, assim como. Olha um exemplo. Conforme o combinado, empregamos a pesquisa para o professor. Concessiva. A concessiva vai dar a ideia de contrariedade. Dá uma olhadinha nas conjunções. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação, né? Então, há uma ideia contrária. Gosta, mas resolveu terminar a relação. Condicional. Condição. Ideia de condição. Se, caso, contanto que, entre outros. Terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa, né? A menos que. Contanto que, se apresentar justificativa. Proporcionais, olha lá as proporcionais, olha as conjunções. Ideia de proporção. Quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído pelo grupo. Quanto mais estudar, melhor será o seu desempenho. Finais, a fim de que, para que, ideia de finalidade. Estudo bastante a fim de que possa construir meu futuro. Certo? Isso aí, pessoal. E, por último, as temporais, não é? Que dá a ideia de tempo. Quando, enquanto, sempre que. Quando chegar de viagem, avise-me. Observaram só? Não é difícil, eu tenho certeza que vocês vão dar conta de realizar os exercícios a respeito dessa matéria. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao assunto do período composto. Agora falaremos sobre a diferença entre a oração causal e a oração explicativa, certo? Módulo 81. Acompanhe em casa na página 27, não é mesmo? Nos módulos anteriores, nós estudamos o período composto, que é formado por duas ou mais orações, que podem estar relacionadas por conjunção, certo? Embora seja importante, né, saber o sentido que as conjunções carregam, nem sempre isso vai ser suficiente para determinar qual o tipo de oração. E é muito comum que se ocorra uma confusão entre a coordenada explicativa e a subordinada causal. E como fazer para que isso não ocorra? Observe as diferenças colocadas aqui entre uma e outra, não é? A coordenada explicativa, ela vai explicar ou justificar um fato expresso na declaração anterior, ou seja, na primeira oração. Já a adverbial causal vai indicar a causa do fato mencionado na oração principal. Enquanto na explicativa você tem vírgula, na subordinada você não tem vírgula. Na coordenada, as orações são independentes uma da outra. Já na subordinada, há uma relação de dependência, né? Na coordenada explicativa, é muito comum o uso de orações imperativas, optativas, por exemplo. Não suba aí que você pode cair. Seja feliz, porque você merece.
Então, a ideia aqui de desejo, pedido, não é? Já na subordinada causal, ela vai ser colocada no início do período, introduzida pela conjunção como, né? Bom, verificamos também no exemplo seguinte, olha só. Choveu, vírgula, porque a rua está molhada. Tá aí na apostila de vocês esse exemplo, podem acompanhar. E na segunda frase, a rua está molhada porque choveu. Observe que há uma diferença sintática entre elas. Na primeira oração, o verbo choveu, separado por vírgula da segunda oração, porque a rua está molhada, apenas explica, né, o fato da rua estar molhada. Há uma relação de explicação. Já na segunda, há uma relação de causa, né? Olha, a rua está molhada, vírgula, porque choveu. Então, há uma explicação, não é? Sim, mas principalmente a causa da rua estar molhada. Vocês observaram a diferença entre uma e outra? Além de explicar a constatação de um fato, de uma hipótese, a coordenada explicativa ela aparece para justificar um pedido ou uma ordem em que se usa o verbo no imperativo, como eu falei para vocês. Olha só, desça, vírgula, porque o jantar está pronto. A segunda oração vai explicar o motivo do locutor ter pedido para que o interlocutor desça. Ou seja, não é a ação de descer, mas a causa do pedido. Há uma independência entre as orações, que poderiam ser feitas de maneiras diferentes, sem que o sentido fosse prejudicado. Por exemplo, desça, ponto, o jantar está pronto, certo? Também devemos observar a questão da vírgula. Enquanto que na coordenada explicativa você tem o uso obrigatório da vírgula, na subordinada causal não tem